Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Discômetra. E as Olimpíadas estão chegando, tá aí batendo na nossa porta, e eu achei que esse seria um momento perfeito para conversar com você sobre esse grande evento que vai muito além de uma competição esportiva. Você sabia que existem as Olimpíadas de verão, de inverno, as Paralimpíadas, os Jogos Olímpicos da Juventude? Pois é, me acompanha que eu vou te explicar tudo sobre os Jogos Olímpicos. E vamos um pouquinho de história. As Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga e eram competições realizadas entre os representantes de várias cidades-estados da Grécia e tinham como objetivo homenagear os deuses gregos e propagar a paz entre as cidades do país. Somente os homens participavam e assistiam os jogos. E o vencedor recebia uma coroa de louro ou folhas de oliveira. As competições eram vetadas às mulheres, que não podiam nem mesmo assistir às disputas. Mesmo assim, elas tinham um torneio próprio, disputado um pouco antes das Olimpíadas, no mesmo estádio de Olímpia. O termo Olimpíadas tem a origem no fato de que 3 reis selaram uma aliança no Templo de Hera, localizada no Santuário de Olímpia. Essa aliança instituiu uma trégua considerada sagrada em toda a Grécia no período em que os jogos aconteciam. E esse acerto ele era levado tão a sério que os rivais deixavam essas rusgas aí de lado para competir nos jogos. Segundo a mitologia grega, os jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules para homenagear o seu pai, Zeus, e Hércules era um semideus conhecido por sua grande força física e teria plantado ali a oliveira, de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa que seria presenteada para quem triunfasse nas competições. Historicamente, a data mais aceita para o início dos Jogos Olímpicos antigos é de 776 a.C. Os Jogos Antigos destacaram provas de corridas, o pentatlo, que é um evento de saltos, disco, lança-dardo, corrida a pé, luta, enfim, boxe, luta livre e eventos equestres. Os Jogos Olímpicos chegaram ao seu apogeu entre os séculos 6 e 5 a.C., mas depois perderam gradualmente importância enquanto os romanos ganhavam influência e poder na Grécia. Não existe um consenso sobre quando os Jogos Olímpicos terminaram oficialmente, mas a data mais aceita é 393 d.C., quando o imperador Teodósio I declarou que todas as práticas e cultos pagãos deveriam ser eliminados. A outra data mais aceita é 426 d.C., quando o seu sucessor, o Teodósio II, ordenou a destruição de todos os templos gregos. Os Jogos Olímpicos não voltaram a ser realizados novamente até o final do século XIX. E a primeira tentativa significativa de trazer de volta os antigos Jogos Olímpicos foi a l'Olympiade de la République, um festival olímpico nacional realizado anualmente de 1796 a 1798 na França revolucionária. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, também conhecidos como Olimpíadas Modernas, foram criadas por Pierre de Frédéric, mais conhecido como Pierre de Coubertin, um historiador e pedagogo francês. A ideia de Pierre de retomar os Jogos Olímpicos na Era Moderna era buscar a paz entre as nações, unindo todos em uma celebração esportiva. E ele acreditava muito nessa possibilidade e apelou para vários países e pediu que aderissem ao evento e fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1896, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas, como uma forma de homenagear esses jogos antigos. Com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos, diversos países começaram a participar das Olimpíadas e ela se tornou um dos principais eventos esportivos do mundo. Em 1913 foi elaborada a bandeira olímpica. Essa bandeira, simbolizando a união das partes do mundo pelo olimpismo, é branca e cada um dos anéis possui uma cor diferente. Esses anéis são das cores azul, preto, vermelho, amarelo e verde.
E aí não existe um consenso sobre o significado dessas cores. Eu fui pesquisar e achei 2 explicações e artigos científicos que defendem uma ou outra. E vamos lá de exemplo. Um artigo publicado em 2009 defende que os 5 anéis representam os 5 continentes e não há uma especificação de um anel para cada um. Já um artigo publicado em 1978 e um livro de Eduardo Colli, de título Universo Olímpico, publicado em 2004, alega que, nas próprias palavras de Pierre de Coubertin, a Europa está representada na bandeira pela cor azul, a África pelo preto, a América pelo vermelho, a Ásia em amarelo e a Oceania em verde. A tocha olímpica, ela remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado sagrado. Durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma chama era tradicionalmente acesa em homenagem a Hera, esposa de Zeus, e mantida acesa durante toda a duração dos Jogos. A tradição da chama olímpica nos Jogos modernos começou em Amsterdã em 1928. Lá em 1936, nos Jogos Olímpicos em Berlim, na Alemanha, surgiu a prática do revezamento da tocha. Essa cerimônia para acender a tocha ocorre cerca de 100 dias antes dos jogos começarem. Depois disso, começa um revezamento onde a tocha é conduzida por atletas e convidados do Comitê Olímpico em um percurso que tem origem na Grécia. Depois disso, ela passa por várias cidades do país antes de seguir rumo ao local que sediará os Jogos Olímpicos. Quando chega no seu destino, a tocha acende a pira olímpica, que permanece acesa durante todos os dias da competição. Desde então, apenas 3 edições dos Jogos Olímpicos não foram realizados. A primeira em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial. A segunda em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial. Além delas, pela primeira vez na história, por causa da pandemia do Covid-19, os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 foram adiados e ocorreram entre julho e agosto de 2021. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos constituem, nos dias de hoje, um dos eventos mais populares e prestigiados de todo o mundo. Mais de 200 países participam de mais de 400 eventos nos Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Então, dentro dos Jogos Olímpicos, a gente tem as Paralimpíadas, que são os eventos esportivos realizados a cada 4 anos para atletas que possuem algum tipo de deficiência física. A primeira edição das Paralimpíadas aconteceu em 1960, mas a primeira participação brasileira aconteceu só em 72. Atualmente, o programa esportivo das Paralimpíadas possui 22 esportes. E aqui vale o adendo de que o Brasil tem uma participação muito significativa nessa modalidade. As Paralimpíadas ou Paralimpíadas têm uma relevância tão grande que eu vou fazer um vídeo só para tratar desse assunto. Combinado? Já os Jogos Olímpicos de Inverno também são disputados a cada 4 anos no intervalo dos Jogos Olímpicos. Eles compreendem esportes como hóquei no gelo, patinação artística no gelo, modalidades de esqui e muitos outros esportes. Já os Jogos Olímpicos da Juventude acontecem no mesmo intervalo dos Jogos Olímpicos, mas com a característica de que só participam atletas com idades entre 15 e 18 anos. Os Jogos também têm programas de intercâmbio cultural e oportunidades para os participantes conhecerem os atletas olímpicos. E se você quer saber mais sobre alguma dessas Olimpíadas, a Paralimpíada da Juventude, a de Inverno, deixa aqui pra mim nos comentários. Não se esquece de deixar seu like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Forte abraço. Desce texto. Desce texto. Desce texto. Desce texto. Desce texto. Desce texto. Desce o texto. Desce texto. Desce o 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 texto que eu vou ter que falar de novo. Desce o texto. 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 Ah, cara.